Você já ouviu falar do People Analytics? Com os dados dominando o mercado, informações são cruciais para as tomadas de decisões. No RH, essa realidade não é diferente. Por meio de metodologias e softwares, é possível mensurar as habilidades técnicas e comportamentais dos trabalhadores. O que é o People Analytics e para que serve? O People Analytics é uma metodologia que vem transformando a área de gestão de pessoas e a maneira como as empresas tratam essa disciplina. Como o próprio nome diz, ele analisa as pessoas, ou seja, os dados relativos às pessoas de uma organização. Como foi a origem? No passado, as informações eram anotadas em fichas funcionais e cada vez que o RH precisava de um dado do colaborador, tinha que abrir a pasta e localizar o que buscava. Com a chegada da internet, o volume de dados cresceu exponencialmente. Para analisar e interpretar grandes volumes de fatos, muitas vezes não estruturados de forma rápida, foi criado ferramentas de apoio. Qual é a base? O Big Data surgiu a partir dessa necessidade. Cada ação que é feita hoje na internet fica armazenado. Por exemplo, o site de pesquisa, o canal de TV que você assiste, a série do Netflix que você gosta, a pesquisa de preço de um produto. A inteligência do mercado, chamado BI ou Business Intelligence, se apropria dessas informações para gerar novos negócios e novos produtos aos consumidores. O People Analytics parte do mesmo princípio, só que aplicado à área de gestão de pessoas. Identificar comportamentos, preferências, atraindo e retendo profissionais qualificados, aumentando o engajamento e a produtividade dos colaboradores. Como isso acontece? A coleta de dados, como comentários feitos em blogs, interesses em sites de cunho pessoal ou profissional, são fontes ricas para mapear o perfil do colaborador. Estes dados são organizados e apresentados para que eventuais conflitos possam ser solucionados antes deles efetivamente acontecerem. People Analytics no Brasil. O uso do People Analytics tem crescido no Brasil de forma consistente e está cada vez mais presente nos setores de RH. Isso é possível graças à implementação de novas tecnologias para a gestão de pessoas. Essas ferramentas permitem fazer uma melhor coleta de dados e uma análise mais eficiente. Como funciona a metodologia People Analytics? Todas as informações dizem respeito ao comportamento. Uma vez que essas informações são coletadas, organizadas e analisadas, elas podem ser usadas por empresas para monitorar a conduta, desempenho, resultados e etc. Onde podemos aplicar a metodologia People Analytics? Definição de focos e temas para rotinas de treinamento e desenvolvimento pessoal. Melhoria nos programas e estratégias de retenção de talentos. Facilitação de triagem e avaliação de candidatos em processos de recrutamento e seleção. Rapidez na realização de avaliações de desempenho e feedbacks ao pessoal. Maior precisão e profissionalismo na criação e emissão de relatórios à direção. Criação de mecanismos de previsão e projeções com maior fidelidade. Aceleração no processo de tomada de decisão e fornecimento de dados e relatórios que colocam a empresa a par de minúcias a respeito do quadro. Criação de planos de sucessão mais em linha com a realidade e formação de lideranças que estejam mais em linha com os objetivos e metas da organização. Com informações mais rápidas e precisas,
O RH pode agir em prol da produtividade, criando mecanismos que preencham lacunas dentro do quadro de competência disponível em uma empresa. Também é possível desenhar programas e planos de carreira que realmente possuam um apelo junto ao pessoal, fomentando futuras lideranças que venham a se destacar no dia a dia. O People Analytics funciona quase que como uma lente de aumento. Mas quais são os tipos de análises existentes? Os 4 tipos mais utilizados são: análise descritiva. A pergunta-chave deste tipo de análise é: o que aconteceu? A resposta deve estar baseada em dados passados e atuais. Análise de diagnóstico. A pergunta-chave é: por que isto aconteceu? Explorar as causas do que gerou o erro é extremamente útil para identificar os componentes que levaram ao insucesso. Mas esse tipo de análise também deve ser feito para os resultados positivos. Análise preditiva. A pergunta-chave aqui é: o que pode acontecer? Olhando para o passado, a análise dos resultados obtidos de acordo com o cenário que gerou tais resultados gera previsões do que pode acontecer no futuro. Análise prescritiva. A pergunta-chave é: o que pode acontecer se seguirmos este caminho? Imaginamos que a decisão seja desligar 10% da força de trabalho para readequação de custos diante de uma crise financeira pela qual a empresa está passando. Esse tipo de análise ajudará a empresa a prever quais são as consequências da tomada dessa decisão. Por que adotar o People Analytics na sua empresa? Indiferentemente do tamanho da sua organização e da maneira de gerenciar pessoas, é possível adotar o People Analytics. Aprimorar as metodologias de trabalho e gerar mudanças positivas é o que as empresas esperam, e você é peça fundamental para contribuir com este novo cenário. Quais os benefícios? Talvez o mais relevante seja encontrar a melhor maneira de realizar a gestão de pessoas e acelerar a evolução dos indivíduos para entregar cada vez mais e melhor. No recrutamento e seleção, ele auxilia na definição dos perfis mais alinhados à vaga e à cultura organizacional. No treinamento e desenvolvimento, contribui para identificar quais competências devem ser desenvolvidas individualmente e coletivamente. Identificar, obter, armazenar, analisar e utilizar uma série de informações e dados pessoais por meio de análises objetivas é um poderoso validador de decisões que serão consideradas para o futuro. Dados tratados para análise em tempo real têm como vantagem facilitar os processos ligados à gestão de pessoas, seja na atração e seleção, gestão e retenção dos profissionais e desenvolvimento de competências. O People Analytics tem impacto direto nos resultados e na definição das estratégias a curto, médio e longo prazo. Encontrar padrões de comportamento contribui para a valorização do indivíduo nas equipes, gerando maior engajamento. Baseado em dados reais e não apenas na intuição, as decisões são mais objetivas e com a possibilidade de criar estratégias focadas e adequadas à realidade de cada organização. O profissional de RH deve ser ágil o suficiente para enxergar as novas tendências e trazer para dentro da sua organização metodologias e sistemas que vão agregar valor ao seu trabalho. Com o People Analytics é possível planejar a força de trabalho alinhando os requisitos de talentos aos requisitos de negócios. Quando o processo se torna automatizado, inúmeras análises podem ser feitas. Concluindo, o RH desempenha um papel crítico na identificação
e avaliação de oportunidades transformacionais. Cabe a este profissional ser capaz de identificar, mapear, organizar, analisar e sugerir as mudanças para a força de trabalho, priorizando e avaliando o impacto destas intervenções no sucesso da organização.